Fale, manos e manas, beleza? Tudo bem? Aqui quem tá falando é o João Neri e nesse momento tô começando mais um episódio do Mano Cast. Vamos nessa! E aí galera, para você que chegou agora, eu tô aqui com um parceiro meu, um cara fora da curva realmente, um cara que vai agregar muito com todos nós hoje. Eu tô aqui com meu amigo, o Adilson Júnior, onde hoje a gente vai falar no tema como ir de empregado até empreendedor. Adilson, antes de a gente estar começando, se apresenta aí para os manos que estão ouvindo. Fala, manos e manas, tudo bem? Meu nome é Adilson, né? Mais conhecido aqui na cidade como Adilson Júnior. Hoje eu trouxe algumas experiências para trocar com vocês com relação desde o período em que eu trabalhava empregado até o momento que eu estou hoje como empreendedor, né? Hoje eu tenho a minha empresa e passei todo esse processo, né, de amadurecimento, a questão das dúvidas, então eu tenho várias experiências para estar agregando com vocês aí, com certeza. Então vamos lá, para quem não sabe, eu vou estar chamando aqui de o Adilson Júnior, somente de Júnior, porque eu também sou o Júnior, então ele é meu xará, ou ele é meu xará, ou eu sou xará dele, enfim, isso aí não interfere. Mas vamos lá, Adilson, conta aí pra galera, o que tu faz hoje? Hoje eu trabalho no ramo óptico, né? Eu tenho uma ótica, montei uma ótica aqui na cidade de Abaetetuba e lá na minha ótica a gente vem desenvolvendo várias atividades com relação à questão não só de vender óculos para o cliente, mas a gente também trabalha na parte de relojoaria, né? Então, como eu estava falando, eu pensei diferente, né? Achei que seria interessante montar uma ótica diferenciada na cidade, que não apenas trabalhasse com óculos, né, exclusivamente. Então lá eu diversifiquei um pouco, né? Coloquei já a parte de relojoaria, bolsas, joias e principalmente, né, que é a atividade principal da empresa, é a parte óptica, né? Pô, show de bola. Mas e aí, hoje tu tem apenas essa loja aqui em Abaetetuba? Sim, hoje na verdade, eu venho de um período que eu trabalhei, no período de 13 anos trabalhando como empregado, né? Até o momento que eu decidi que eu gostaria de empreender, né? E hoje consegui já chegar nesse nível, nesse patamar que é a ótica que a gente montou. Pô, show. Mas e aí, tu acha assim, tu como pessoa, teve algum ponto-chave que fez tu, não, agora eu quero sair do meu emprego e eu quero empreender ou não? A coisa foi acontecendo? Sim. Na verdade, como que isso ocorreu na minha vida, né? Durante um bom período de tempo, eu pensei apenas em trabalhar para alguém e ganhar o meu salário no final do mês, né? Mas quando chegou num determinado período da minha vida, eu comecei a ver que eu já tinha chegado naquele onde eu queria, que era esse nível, né, de trabalhar numa boa empresa, de ganhar um bom salário, mas eu não era reconhecido, né, na empresa, não tinha, na verdade, aqueles, como é que eu posso explicar assim, aqueles reconhecimentos, né, pessoais, já não mais só na questão financeira. Não se sentia mais satisfeito. Isso, já não era mais questão financeira, já envolvia a questão pessoal, entendeu? Então, a partir desse momento, eu vi que eu poderia trabalhar para mim mesmo, montar uma coisa onde todo o esforço que eu empregasse nesse negócio, né, seria uma satisfação para mim, para minha pessoa, não só para mim, como para minha família, né, no caso. Certo, eu acho legal isso que tu falou, que assim, eu fazendo uma breve análise, não somente no teu caso, mas aconteceu comigo também, e outras pessoas que eu conheço aconteceu da mesma forma.
de justamente, normalmente a gente está trabalhando numa empresa, chega um dado momento que a gente chega como se fosse numa espécie de teto, onde simplesmente dinheiro e tu tá lá fazendo aquela mesma coisa todo dia não te satisfaz mais. Falando por mim, eu cheguei realmente num ponto que eu não estava mais satisfeito, inclusive eu já falei outras vezes que eu fiz uma autoanálise comigo mesmo e eu tentei me imaginar daqui a 5, 10, 15, 20 anos fazendo aquela mesma coisa. Então, quando eu cheguei a fazer isso, eu justamente percebi que eu não queria mais estar lá, eu não queria mais continuar do jeito que eu estava. E aí foi no momento que eu tomei a iniciativa para buscar empreender, para buscar o meu negócio, mas aí foi um processo lento, porém aquele ponto foi o ponto-chave que realmente eu decidi, bati o martelo dentro da minha cabeça, dizendo que não, eu queria mudar realmente, né? Então, na realidade, voltando ao que tu estava falando, é interessante porque lá onde eu trabalhava, na empresa que eu trabalhava, eu também passei por esse processo, onde eu já tinha chegado num nível onde somente a parte financeira já me atendia, porém, o trabalho era, além de bastante cansativo, né? Os horários eram bastante estendidos. Eu realmente tinha uma rotina bastante complicada, bastante puxada. Então, por esse motivo, já estava impactando também na minha saúde, né? Tinha pouco tempo com a família, tinha que cumprir horários, né? Tinha horário para bater ponto, tinha horário para sair, horário para entrar, horário para sair. Então, realmente consumia bastante do meu tempo, né? Praticamente o dia todo. Então, quase eu não tinha tempo com a minha família. Então, e além disso também ainda envolvia mais uma questão, que a gente era chamado às vezes de final de semana. Então ali você tem o sábado e o domingo para curtir a família e ainda é chamado para o trabalho, entendeu? E eu sei muito bem como é isso. Fazendo uma analogia com o hoje, né? O passado meu com o hoje, eu já verifico que hoje mesmo eu já tenho mais tempo para minha família, porque eu tenho meus horários também que eu preciso abrir a minha empresa e fechar. Mas determinada hora que eu fecho a empresa, eu volto para casa e eu já estou disponível para ficar com meus filhos. Eu não vou ter mais ninguém me ligando, ninguém pegando no meu pé por algum motivo, entendeu? Então, e também a questão de não ter que responder a ninguém, né? Eu mesmo respondo para mim mesmo. Então, no caso, só preciso ter a responsabilidade, né, de ter os compromissos sempre como prioridade do negócio, né? A gente não pode também não ter a responsabilidade com a própria empresa. Entendi. E assim, eu acho bacana isso que tu falou, que realmente tu falou, parece que tudo que tu fala eu também me identifico. Eu passei justamente por isso, como tu falou, quando a gente trabalha numa empresa, querendo ou não, a gente tem que ter aquele compromisso, aquela obrigatoriedade de estar cumprindo horário e, na grande maioria das vezes, não é simplesmente chegar e cumprir horário. Às vezes a gente tem que ficar além do nosso horário, porque é necessário ficar. Às vezes a gente acaba perdendo o final de semana, porque é convocado para fazer alguma coisa que apareceu. Enfim, aparece mil e uma coisas. Hoje em dia, por exemplo, eu costumo falar que eu tenho justamente existe justamente essa vantagem que a gente citou. Claro, a gente tem um compromisso realmente de estar abrindo e fechando o nosso negócio naquele horário, porém a gente acaba tendo uma certa flexibilidade. No meu caso, por exemplo, às vezes eu tenho que resolver alguma coisa em outra cidade, às vezes eu vou buscar a minha esposa no outro município que ela mora, então eu posso fazer isso, eu posso me ausentar graças a eu ter justamente essa liberdade. Claro que na grande maioria do tempo eu tenho que estar aqui no meu negócio, eu tenho que estar olhando realmente, tenho que ter assumido esse compromisso. Só que apesar disso, a gente ainda tem uma certa liberdade, uma certa flexibilidade que ajuda bastante. E assim, Júnior, mudando um pouquinho de assunto, mas uma curiosidade realmente, me conta aí, qual foi o teu primeiro emprego? Pois é, Júnior. Júnior para Júnior. Júnior para Júnior. Na realidade, eu comecei bem de baixo. Eu comecei a minha trajetória profissional como vendedor, né? Mas falo isso com orgulho, né? Porque graças a Deus tudo que eu passei lá atrás me deu base para ser quem eu sou hoje. Então eu comecei a minha trajetória profissional como vendedor.
E após esse período eu mudei de emprego, eu fui trabalhar como motorista, né? Tirei habilitação e tudo mais e tal, e aí fui evoluindo, né, um pouquinho. Então fui trabalhar como motorista e nesse período eu pensei da seguinte forma: se eu não estudasse, eu não alcançaria outros patamares, né? Eu sempre ficaria ali naquela mesma situação. Então a partir daquele momento eu decidi fazer um curso técnico, onde eu fiz o curso técnico em eletrotécnica, né? E graças a Deus, depois que eu fiz esse curso, muitas coisas mudaram. Eu comecei a trabalhar na área, né? Obtive algumas experiências e depois eu fui trabalhar em uma empresa multinacional, que graças a Deus as portas se abriram para mim. E eu fui trabalhar numa empresa multinacional, onde eu passei lá 3 anos e meio. Após esse período, eu saí e fui para uma outra empresa, também multinacional, onde eu passei o período de 1 ano. Depois desse período de 1 ano, eu fui chamado a regressar novamente para a primeira empresa, onde eu passei mais 5 anos. Só que, durante esses 5 anos, quando chegou no segundo ano, depois de eu ter regressado, né, para essa empresa, eu comecei a mais ou menos já ter aquela visão empreendedora, né? Então, comecei a ter contato com alguns sites, comecei a ter contato com alguns escritores de livros. O chamado o mosquito empreendedor, que quando pica a pessoa parece que a pessoa não fica mais satisfeita com nada, tudo que a pessoa vê no seu emprego que realmente não acha correto, não se adequa ao que a pessoa pensa, realmente a gente fica completamente insatisfeito com tudo que a gente vê que não é de acordo com aquilo que a gente acredita. Eu falando por mim, comigo era assim também. É verdade, e realmente isso aconteceu comigo. Depois de um período de 2 anos que eu tinha regressado, começou a surgir essas insatisfações, né? Com algumas normas da empresa que eu não concordava, com algumas atitudes de alguns superiores que eu também não concordava, né? E foi justamente nesse momento, após um período meio turbulento que eu passei com relação à saúde da minha esposa, né? Que ela veio a ficar doente e ela foi internada. E nesse período eu tive contato com um amigo meu que ele tinha uma ótica. E ele me convidou, ele falou: Júnior, tu quer conhecer, tu quer começar a vender na tua casa? E eu, cara, quero. E aí eu peguei alguns óculos, né? Peguei ali, eu creio que foi uns 20 óculos mais ou menos, e comecei a vender em casa, de porta em porta ali, falando para um amigo, para o outro. E no começo eu não levei isso tão a sério, né? Eu fazia mais como um quebra-galho ali, um extra e tal. E só que esse negócio foi crescendo e eu comecei a colocar mais esforço no negócio, né? Comecei a me planejar melhor, comecei a buscar entender mais como é que funcionava o mercado desse ramo. E após 3 anos trabalhando somente em casa, né, eu comecei a pensar que eu poderia ter aquilo como minha renda principal. E aí foi a partir desse momento que eu decidi que eu abandonaria o meu emprego e montaria o meu negócio próprio. Porém, quando eu tomei essa decisão, não foi do dia para a noite, né? Eu tomei essa decisão, coisa de 10 meses, quase 1 ano atrás. Exatamente, isso eu já ia te perguntar, se chegou, teve um estalo e resolveu pedir demissão ou não, tu realmente planejou, procurou se estruturar para não fazer besteira realmente. Justamente, como a minha família é uma família grande, né? Eu tenho 4 filhos, então eu decidi que eu não poderia fazer isso de qualquer forma, né? Eu deveria estudar bastante, eu deveria analisar o cenário e me planejar e me programar para mim não fazer besteira. Então, a partir desse momento, eu comecei a me planejar, comecei a me programar, comecei a estudar mais e chegou o momento que eu falei, agora é a hora. Então, que foi no caso o final desse ano de 2019, onde eu realmente cheguei para o meu supervisor, falei que eu queria sair da empresa. Na hora foi uma surpresa, inclusive, para ele, né? Que eu desenvolvia minhas atividades muito bem lá na empresa onde eu trabalhava.
Mas eu já estava com a decisão tomada, o martelo batido, né? Então eu falei, não, realmente é isso que eu quero, vou sair da empresa e pedi demissão. E após eu pedir demissão, eu já comecei a trabalhar de imediato no meu negócio. Eu vim para cá, para o nosso município, né? E já comecei a trabalhar, já comecei a montar o meu negócio, a estruturar. E graças a Deus hoje já estamos aí, já estamos funcionando, já estamos há um mês de funcionamento, né? E graças a Deus as expectativas estão muito boas. Pô, show de bola. Achei algo muito legal que tu falou, principalmente lá no começo, principalmente de começar de baixo. Tem muitas pessoas que eu vejo por aí que geralmente tem medo de fazer as coisas, tem medo de iniciar. E principalmente algumas delas acabam tendo vergonha de começar de baixo. Assim, eu vejo várias pessoas que hoje em dia, de certa forma, chegaram onde queriam chegar. Elas normalmente saíram lá de baixo, elas saíram das funções mais básicas realmente, até ir subindo degrau a degrau. E eu vejo que assim, isso é algo que ajuda realmente a pessoa, porque ela aprende desde como é lá embaixo, aprende como é o nível intermediário até chegar lá em cima. Isso ajuda realmente quando a pessoa monta o seu negócio a conhecer todas as áreas realmente, a ter uma mente bem mais formada realmente. Na verdade é isso mesmo. A pessoa ela não pode ter vergonha de começar de baixo, até porque os maiores empresários hoje do Brasil e do mundo, eles começaram também de baixo, né? Então, assim, eu vejo, ao meu modo de ver, é que sim, a gente deve começar de baixo e não ter vergonha e principalmente ter afinco, né, no que você está fazendo. Ter persistência, por quê? Porque nenhum negócio estala o dedo e, já estou bombando, entendeu? É um processo de crescimento, de amadurecimento, cada dia você vai conhecendo uma coisa diferente, cada dia você vai se aprimorando mais até você chegar num patamar onde você almeja chegar, né? Na verdade. É justamente uma questão de longo prazo, realmente. Longo prazo e persistência. Que é algo que, inclusive, eu costumo dizer que as pessoas que conseguem chegar onde elas querem chegar, não é porque foi fácil ou porque elas lutaram, simplesmente elas lutaram. E sim, significa o quanto que elas aguentaram pegar porrada e mesmo assim continuar de pé. Que eu vejo assim, o mercado hoje em dia realmente não é fácil. Inclusive, ainda há pouco eu gravei um vídeo nos meus stories no Instagram, onde justamente eu falei disso aí, que eu estava assistindo um vídeo do Flávio Augusto, que é um dos maiores bilionários do Brasil, e ele estava comentando alguma coisa, um negócio que me chamou muita atenção, que ele falou que o mundo, de fato, ele não é justo. E assim, se a gente for parar para fazer uma breve análise, o mundo ele é injusto, ele não vai ser justo, não vai beneficiar quem merece e tudo mais. Porém, não é porque ele é injusto que você vai ficar jogado na sua cama, chorando e reclamando. Mas sim, você vai justamente lutar todo dia, buscar fazer o seu resultado e buscar o que você quer realmente, correr atrás literalmente. Na realidade, essa questão que você tocou, né? Da pessoa ter os seus momentos ali de estar para baixo, de estar, como que eu posso falar assim? Não tá 100%. Não tá 100%, acontece. E acontece com todo mundo. Inclusive comigo também. Eu mesmo, tem dias que eu tô ali, caramba, será que vai dar e tal. Mas no outro dia eu tenho que levantar a cabeça e ir pra frente, entendeu? No outro dia a gente tem que batalhar. Não podemos se jogar, como você falou, né, no fundo de uma cama e ficar ali parado que nada vai cair do céu. Então é questão de atitude mesmo. A gente precisa levantar, ter atitude e ir pra frente, ir pra cima. E justamente como tu falou, para quem tá querendo, tá iniciando e quer empreender, a primeira coisa que eu julgo que a pessoa tem que entender é justamente isso que tu falou. Vai ter, na verdade, a grande maioria do tempo vai ter vários dias, vários momentos que você vai estar para baixo. Você não vai estar 100%, você vai estar pensando em desistir, se perguntando que besteira tu fez da tua vida, onde é que eu tô. Mas no mesmo momento que você pensa isso, você tem que pensar, não, vai dar certo, eu vou levantar daqui, eu vou correr atrás e eu vou conseguir.
E a vida é assim mesmo, a pessoa tem que estar lidando com isso diariamente. Eu tenho experiência disso, como tu falou que tu passa por isso, eu também da mesma forma passo por isso. Tem alguns dias que a gente pensa, que merda eu fiz na minha vida, o que eu tô fazendo, mas no mesmo momento acontece alguma coisa que tu vem, porra, ainda bem que eu tô aqui, ainda bem que eu fiz essa merda na minha vida. Comigo, acaba acontecendo muito isso comigo. Eu vejo alguns empreendedores de sucesso hoje falando, né? Na verdade, quase todos falam isso, né? Que vai doer, mas desistir não é uma opção. Então, quem tem persistência, chega onde quer. Justamente, perfeito. Júnior, me diz uma outra coisa aí. Tu tem alguma pessoa, alguém que tu te diz como inspiração, que tu queira citar aqui? Sim. Na verdade, eu gosto sempre de estar vendo alguns vídeos na internet, de estar vendo palestras, né? Então, uma pessoa que eu me inspiro muito é no Sandro Rodrigues, que é o proprietário, é o dono, né? É o CEO da Rinode. Ele tem uma história bastante inspiradora, né? Onde ele conta que na infância dele, quando ele tinha ali por volta de 12 anos, ele saía São Paulo afora, né? Com uma sacola, fazendo entregas. E quando eles começaram a Rinode, a empresa deles era no fundo da garagem do pai dele. E o pai dele era um cara também operário, né? A mãe dele também era uma costureira. Então eu acho bastante interessante e inspiradora a história deles, onde os pais deles começaram de baixo, né, até chegar no patamar onde é a empresa hoje. E durante um certo período eles não obtiveram sucesso. Na verdade, durante um grande período da vida deles eles não tiveram sucesso. Então, a partir do momento onde eles tiveram uma sacada, que foi entrar na questão do marketing multinível, né, que a empresa realmente obteve os resultados que eles tanto almejavam durante um bom período da vida deles. Então essa história eu acho bastante inspiradora, a história dele, principalmente como hoje ele chegou à presidência, né, da empresa, e eles têm um sucesso bastante expressivo, né? Então eu acho muito legal a história dele. E aí, compartilhando também uma pessoa que eu quero citar aqui, que inclusive eu indico para todos vocês que estão ouvindo para estarem assistindo os vídeos dele, assistindo alguns podcasts, que é o Flávio Augusto. Ele, hoje em dia, ele é o dono do Orlando City, que é um clube dos Estados Unidos. Ele também é dono da WhatsApp, assim como tem vários outros empreendimentos. Ele é um dos maiores bilionários brasileiros. Cara, o negócio que ele conta, que eu acho muito bacana da história dele, que ele sempre utiliza isso como exemplo para incentivar as pessoas a não desistirem. Ele falava que quando ele começou a trabalhar na empresa, eles consideravam um dos melhores funcionários, tanto é que ele subiu para a gerência em alguns meses de trabalho. Mas o que ele sempre contava, que ele conta nessa história dele, que para ele chegar no trabalho dele, da casa até o trabalho, ele levava em torno de 2 a 3 horas de tempo, só para chegar lá. Ou seja, supondo que eu não recordo agora direito, mas supondo que seja 3 horas de tempo. Ou seja, ele levava 3 horas de tempo para ir, 3 horas de tempo para voltar. Só aí são 6 horas de tempo. O colega dele, que trabalhava junto com ele, morava simplesmente a meia hora do trabalho. Ou seja, com todas as dificuldades que o Flávio Augusto tinha, ele é como se ele todo dia ele perdesse 6 horas do dia dele somente se locomovendo. Ou seja, para ele não era fácil, para ele era muito difícil. Além do que a família dele também era uma família simples, de classe baixa. E assim, essas dificuldades que ele tinha não foi justamente um empecilho para que ele desistisse, mas sim foi justamente um motivador para que ele cada dia tivesse força, buscasse força para lutar diariamente, para justamente ele já começava o dia dele numa batalha, que era conseguir chegar no trabalho. Em comparação, o colega dele levava apenas alguns minutos para chegar no trabalho, ou seja, tem aquela questão que eu citei anteriormente, que o mundo não é justo, e é isso aí mesmo. Mas aí o que foi que ele fez? Ele ficou reclamando? Não, ele justamente encontrou forças, lutou, e hoje em dia, como eu falei, ele é um dos maiores bilionários brasileiros. Eu passei por esse processo também, onde eu pegava
onde eu perdia, na verdade, né, 5 horas da minha vida todo dia dentro de um ônibus para poder chegar no trabalho. Era 2h30 para ir e 2h30 para voltar, mais as 8 horas trabalhadas. Então, esse processo também, onde eu tomei a decisão de empreender, foi também uma forma de obter mais tempo para minha família. Por quê? Poxa, 5 horas de tempo que eu perco todo dia dentro de um ônibus. E eu não conseguia nem estudar e nem ouvir nada. Por quê? Porque a viagem era bastante conturbada, né? Com relação à questão de buracos, né? Os horários também, a gente já saía ali bastante cansado do trabalho, né? Então, acabava pegando no sono mesmo e não conseguia fazer muita coisa naquele período que eu estava dentro do ônibus. Então, esse foi também um grande motivador, né? Para mim decidir realmente buscar a minha liberdade, tanto de tempo, né, quanto com relação à minha família. E aí esse ponto que até a gente citou da questão da dificuldade é um ponto que eu julgo até muito importante, porque se a gente for parar para pensar, talvez se tu tivesse a facilidade de repente morar ao lado do teu trabalho, tu não teria te sentido tão incomodado em querer buscar uma mudança. Então assim, justamente esse é um dos pontos que pode ter te proporcionado a querer sair do emprego e montar o teu próprio negócio. Como eu falei, se tu de repente morasse no lado do teu emprego, tu não teria essa dificuldade e talvez até hoje, né, tu ainda estaria no teu emprego por ser fácil, ou seja, tu não iria estar saindo da tua zona de conforto. E Adilson, uma pergunta que eu gosto de estar fazendo aqui no programa é o seguinte, para ti, qual tu acha que foi o teu maior erro e o que esse erro te ensinou? Bom, essa é uma pergunta muito boa, né? Porque, na verdade, é até uma forma da gente compartilhar para que outras pessoas não venham cometer esses erros também. Mas o erro que eu acho que eu cometi durante esse processo de aprender a empreender, né? Na verdade, foi não buscar o conhecimento antecipadamente, não buscar... como que eu posso dizer assim, não buscar orientação com pessoas que já têm experiência no ramo, entendeu? Então, esse eu achei que foi um erro que eu cometi de não ter buscado base, né, com outras pessoas que já têm sucesso nesse mercado, para que eu pudesse trazer as experiências deles, né, os erros que eles cometeram também, para a minha realidade. Então, eu acho que esse foi um erro. Eu acho que eu deveria ter me espelhado em algumas pessoas, ter buscado conhecimento com algumas pessoas que já têm sucesso, né? Para que eu pudesse não vir cometer os mesmos erros que eles cometeram também. Exato, não ter aprendido antes de cometer os erros. Na verdade, eu já entrei no mercado com as minhas próprias ideias, com meus próprios pensamentos e... Graças a Deus deu tudo certo, mas muita coisa também deu errada. Coisas que se eu tivesse buscado orientação com quem já conhece do assunto... Se tivesse ouvido o ManoCast antes... Verdade. Então, assim, se eu tivesse buscado orientação antecipadamente, né, eu não teria errado. E é justamente isso, é algo que eu gosto muito de fazer, algo que me inspira muito, é estar ouvindo as histórias de outros empreendedores, ouvindo a história de outras pessoas que já fizeram, porque assim, eu costumo dizer que a gente não deve tentar reinventar a roda. Não, a roda já existe. O que a gente tem que fazer é estudar como a roda aprender como ela foi construída, estudar sobre ela realmente e adaptar ela para a nossa realidade, né? Que é justamente ver o que as pessoas que já chegaram aonde a gente quer chegar, como foi que eles fizeram, o que eles já passaram, o que foi que eles erraram, para a gente tentar evitar esses mesmos erros que eles tiveram com a gente. Justamente. Inclusive, voltado agora pro meu negócio em específico, né? Teve algumas situações que eu passei lá que se eu tivesse buscado conhecimento, né, antecipadamente, se eu tivesse buscado... na verdade, eu estudei bastante sobre o meu negócio. O que eu deixei passar batido, na verdade, foi a questão de como executar em si a questão estrutural, entendeu? Do negócio. Então, nesse ponto eu acabei errando um pouco em algumas situações. Teve algumas situações lá
que realmente deram alguns probleminhas, mas que no final conseguimos resolver tudo. Show! E aí, Edilson, se tu pudesse conversar com o Júnior lá novo, lá quando começou, lá com seus 18 anos, por aí, pudesse voltar no tempo e falar para ele do que aconteceu, o que tu diria para ele não errar, para ele melhorar, o que tu falaria para ele? Então, se eu pudesse voltar, né, no tempo e falar comigo mesmo, hoje eu falaria para mim, né, como empreender é bom. Por quê? Porque hoje eu consigo ter liberdade de tempo, né? Eu faço meus horários. Hoje eu consigo ter mais tempo com a minha família. Então, não que o meu passado tenha sido ruim, né? Mas todo o processo que eu passei de aprendizado, se eu tivesse estudado antes, se eu tivesse tido essa sacada antes, né, de empreender, hoje eu poderia já estar num patamar com o meu próprio negócio, num patamar bem mais elevado, entendeu? Mas, graças a Deus, todo esse processo que eu passei foi bom, foi uma escola, né, para mim, foi um aprendizado muito grande que eu tive, né? E hoje formou tanto o meu caráter como a questão profissional, né? Hoje, graças a Deus, eu sou um profissional onde eu tenho base para me tocar o meu negócio, né? Eu tenho alguns conhecimentos que eu adquiri no decorrer do tempo, que isso é normal, né? Todo mundo pode chegar lá, todo mundo pode se aperfeiçoar cada dia mais, né? Para chegar lá. Então, eu acho que eu daria aquele toque ali, olha pro lado do empreendedorismo, entendeu? Justamente dar esse empurrãozinho para tu no passado, né? Verdade. Beleza. E aí, para finalizar, Júnior, dá um conselho aí para quem está trabalhando, para quem trabalha numa empresa e tem vontade de estar empreendendo, estar montando o seu negócio. Qual um conselho tu daria para essa pessoa? Cara, um conselho que eu daria é, primeiramente, verificar, né, qual o negócio que ele tem aptidão, qual o negócio que ele gostaria de estar montando e antes de pedir demissão, se programar, se planejar, se estruturar, né, e em seguida, sim, colocar em prática. Coragem para colocar em prática o que está planejando, né? Realmente não fazer um planejamento superficial, fazer um planejamento bastante criterioso, né? E também a questão da persistência, né? Todo negócio, quando a gente começa, ele não bomba do dia para a noite. Então, a persistência é fundamental durante esse processo. Então, quando você começa um negócio, você tem que ter a persistência de aguardar, né, o seu negócio ir melhorando a cada dia, sempre buscando essa questão do desenvolvimento, né, tanto profissional como do próprio negócio. Então, realmente esse processo ele é lento, mas com o decorrer do tempo, com certeza dá para chegar lá. Então, em resumo, é justamente isso aí. Sempre estar aprendendo, nunca e principalmente nunca desistir. Seria isso? É isso mesmo, com certeza. Pô, show de bola. Adilson Júnior, meu xará, eu quero estar te agradecendo realmente por ter participado desse episódio. Quero estar te agradecendo por ter compartilhado um pouco mais da tua experiência, do que tu viveu com os manos que estão ouvindo, porque assim, como eu volto a repetir, eu já falei isso várias e várias vezes, todo o programa eu falo, algo que me ajudou muito e foi inclusive um dos motivos de eu estar iniciando esse podcast, é justamente eu acreditar que um dos maiores conhecimentos que a gente pode aprender é justamente com a experiência dos outros, aprender com os erros dos outros, com o que os outros já passaram por aquilo que você está querendo passar. No caso, principalmente, se você quer chegar em algum lugar, chegar até um destino, tenta olhar, conhecer, estudar a história de outras pessoas que já chegaram aonde tu quer chegar aqui. Assim, isso ajuda muito, muito mesmo. E esse é o recado final que eu quero deixar para todos vocês que estão ouvindo. Quer deixar um recado final, Júnior? Na verdade, eu só gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar compartilhando as minhas experiências de vida, né?
e desejar sucesso para o podcast, né? Acho muito válido realmente essa ideia de compartilhar experiências, de compartilhar as experiências, os erros também dos outros, né? Dos empreendedores, né? Para que as outras pessoas que tenham interesse, que tenham vontade de empreender também possam se espelhar e se inspirar, né, em algumas pessoas que realmente já têm sucesso, para com certeza chegar no objetivo, né? Chegar no seu objetivo. Show de bola! E, manos, quero agradecer muito mesmo por vocês terem ficado até aqui, tá ouvindo esse episódio. E se você acha que esse episódio pode estar agregando ou para algum amigo seu, para algum parente, para algum conhecido, não esquece de estar compartilhando no seu WhatsApp, no Instagram, Facebook, para estar ajudando mais e mais pessoas com essas experiências dos empreendedores. Mano, muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau!